Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que muitas pessoas pegam aí e colocam da seguinte forma: cristãos ou cristianos. Quando a Bíblia fala de cristãos, cita a palavra cristãos, que muitas pessoas pegam aí dentro da Bíblia, que falam que essa palavra é uma palavra testada ali por certos historiadores, por certas pessoas dentro da história. Será mesmo que a palavra cristão dentro da Bíblia realmente se refere a Jesus? Ou será que também foi deturpada dentro dos manuscritos e se referia a uma outra pessoa? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal, vai aí, se inscreve rapidinho, ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de novidades como essa daqui que está sendo colocada hoje. Vamos lá para o nosso esboço. Vai dizer o seguinte assim, ó: Públio Cornélio Tácito, ou Caio Cornélio Tácito, em latim Publius ou Gaius Cornélios Tácitos, cerca de 56 a 117 ali, foi um senador historiador romano nomeado cônsul sufecto para o Nundínio de novembro de dezembro de 97 com Marco Postório Escápula. As porções sobreviventes de suas duas maiores obras, Anais e Histórias, tratam dos reinados dos imperadores Tibério, Cláudio, Nero e os imperadores do ano dos quatro imperadores de 69, um período de tempo que se estende da morte de Augusto em 14 até a Primeira Guerra Romano-Judaica em 70. Há muitas lacunas nos textos, incluindo uma em Anais que corresponde a 4 livros inteiros. Tácito é considerado um dos grandes historiadores romanos, um dos grandes representantes da Idade da Prata da literatura latina, e é conhecido tanto por sua concisão e pela forma compacta de sua prosa em latim, quanto pelos seus penetrantes insights sobre os jogos de poder na política romana de sua época. No texto Anais do historiador Tácito, 56 ali, né, até 117, o livro 15, parágrafo 44, escrito em 116 depois de Cristo, existe uma passagem que muitos atribuem supostamente se tratar de Cristo, Pôncio Pilatos e a execução em massa de cristãos, tá? A passagem descreve o incêndio de Roma, que durou 6 dias, queimando grande parte da cidade em julho de 64 depois de Cristo. Muitos romanos culparam o imperador Nero pelo incêndio. Então, o que acontece? Algumas pessoas, pode-se dizer que tendenciosamente, elas utilizam desse texto de Tácito, tá? Dos anais aí. Eu trouxe aqui a página de aonde se encontra o vocábulo para dizer que se trata de cristãos. E o que acontece? Dentro desse texto de Tácito, as pessoas pegam ali, mas porque lá está dizendo que são cristãos. Só que as pessoas não sabem a história por detrás que existe em relação a esse manuscrito. Ou seja, tentaram deturpar o manuscrito de Tácito para denotar cristãos. Mas na verdade, Tácito ele não cita. Aí as pessoas falam, mas não tem só Tácito, tem também Suetônio. Suetônio também piorou, porque Suetônio ele já descreve Cristo mesmo. Ele já fala de Cristo, o personagem que é citado por tanto Tácito como Suetônio é Cristo e não Cristo. Ou seja, é uma pessoa totalmente diferente, porque Cristo é o vocábulo grego transliterado para Machi, que significa ungido, escolhido, né? E no caso de Cristo, significa bom ou benevolente. Aí já muda de figura, porque aí já seria ali uma questão que estaria se tratando de uma outra pessoa. Ainda tem um problema. Nenhum dos historiadores viveram no período de Cristo, tá? Esses historiadores aí, eles não viveram no período de Cristo, não estiveram lá no período para poder citar a respeito de Jesus, tá? Mas vamos lá, o texto que segue é a tradução do trecho que pertence a essa obra de Tácito. Se você quiser adquirir o material, tem esse material aqui com todas as referências bibliográficas, tá? Da onde eu tirei tudo isso daqui. Anais 44, 1544. Ou que o deus sinistro cairia em infortúnio, sem o comando do fogo acreditava-se. Portanto, para se livrar do boato, Nero enviou e ele executou as punições mais elaboradas que as pessoas comuns odiavam por seus crimes. Ele os chamou de cristãos.
O autor de seu nome é Cresto, durante o reinado de Tibério, executado por seu agente Pôncio Pilatos. Estava verificado no momento uma superstição mortal e irrompeu novamente, não só pela Judéia, origem deste mal, mas pela cidade também, para onde todas as coisas atrozes ou vergonhosas afluem de todos os cantos popular. Então, primeiro aqueles que se declararam culpados por sua informação de que uma grande multidão não era a mesma que no crime de incêndio criminoso que eles foram condenados pelo ódio da raça humana, e para aqueles que morreram adicionados brinquedos que os animais selvagens cobertos com peles de cães podem ser despedaçados ou presos a cruzes ou fogo ardente. Os dias eram queimados para o uso da luz noturna. Seus jardins lhe mostram Nero, os apresentou e comeu os jogos de um circo vestido de cocheiro, misturando-se com pessoas ou o fundo. Como resultado, embora enfrentando penas, surgiu como se eles devem ser consumidos não para o bem público, mas para a selvageria de um homem. E esse aqui é o que traz aqui a narrativa de Tácito, tá? Lembrando que eu fiz uma tradução aí de uma obra que traz essa questão, tá? E por que vocês vão perguntar por que Cresto e não Cristo? Nós vamos lá para essa questão sobre a obra. Em 1950, a pedido de Harold Fuchs, a doutora Teresa Londi, diretora da Biblioteca Medicea Lauresiana, examinou as características desse item do manuscrito e ela concluiu que existem sinais de um E apagado por remoção da parte superior e inferior horizontal e a distorção do remanescente em um I, tá? Então aqui nessa questão, vocês podem pesquisar aí também na internet, vocês vão achar, vocês vão ver aqui, aí eu trouxe aqui sublinhando em vermelho aqui, aonde se encontra ali dentro do manuscrito, tá? Dentro dos anais de Tácito ali. Então você veja que houve uma deturpação, colocaram ali um I, né, no lugar de um E. Era um E e colocaram um I para denotar cristãos, ou seja, só que na verdade ele não fala de cristãos ou cristianos, ele não fala de cristianos, ele fala de cristianos. Em 2008, a doutora Ida Giovanna Raô, nova diretora do Escritório de Manuscritos da Biblioteca Medicea Lauresiana, realizou novamente o estudo da doutora Lodge e concluiu que é provável que o I seja uma correção de um caractere anterior, como um E. A mudança, contudo, foi extremamente sutil. Posteriormente, no mesmo ano, foi descoberto que, sob a luz ultravioleta, um E fica claramente visível na lacuna. Conclui-se, portanto, que a passagem devia originalmente se referir a cristianos, uma palavra grega latinizada que pode ser interpretada como bom a partir da palavra grega Christos, ou Christus, né? Termo que, por sinal, significa bom e útil. De acordo com o professor Robert Henningham, era natural para o romano confundir as palavras Christus e cristianos com a adição similar Crestus ou Crestos. Alguns escribas gregos aparentemente tinham o mesmo problema, já que, de acordo com o Códice Sinaítico, manuscrito minúsculo 81, a palavra cristãos aparece como cristianos nos Atos dos Apóstolos 11:26. Mas será que é só Atos dos Apóstolos? Então, ou seja, seria a deturpação. No caso, você veja que houve realmente uma deturpação. Você veja que os estudiosos, embora tenha aqui esse Robert Henningham que coloque que houve apenas uma confusão, mas na verdade você veja que a doutora Giovanna Raô e tanto a doutora Lodi, você veja que para elas houve sim uma deturpação, ou seja, tiraram o E e colocaram um I, tá? Você consegue encontrar isso aí, esse material na internet também, você pode pesquisar aí materiais, estudos que foram feitos também, que vão trazer essa mesma coisa, vão trazer essa mesma informação, que realmente houve essa deturpação dentro do texto. Aí tem um problema. Se não se trata de cristãos, se trata de cristianos, então já cai por terra aí uma suposta atestação a Cristo dentro desse manuscrito de Tácito. Já cai por terra. E a questão sobre o testemunho flaviano e outras fontes mais, você pode pesquisar. Tem um vídeo meu aqui no meu canal do YouTube, vocês podem pesquisar aqui, que chama Os Testemunhos Antigos sobre Jesus. Eu explico Jesus dentro do Talmud, eu explico a questão do testemunho flaviano, se realmente se refere a Cristo, o que os estudiosos têm como verídico dentro do testemunho flaviano. Eu falo de Tácito, falo também de Suetônio, falo de Plínio, o jovem, se realmente esses testemunhos se referem a Jesus e realmente provam um Jesus supostamente histórico, como as pessoas colocam aí. Então, ou seja, houve uma deturpação do texto? Houve. E aí vem a questão seguinte, será que os textos bíblicos eles não se referem também a este Crestus? E houve deturpações dentro do texto bíblico? Vamos saber a respeito disso? Vamos lá.
Olha só, eu fiz questão de investigar também, olha só para você ver. As adulterações nos manuscritos gregos, pessoal, houve adulteração? Houve. Ou seja, dentro do próprio Códice Sinaítico, lá do século IV, tá? Existem alguns textos, além de Atos 11, 26, que trazem a palavra cristianos. Olha só para você ver. Esse em verde aqui que vocês estão vendo, onde eu estou colocando o mouse aqui, foi aonde houve a deturpação, tá? Apagaram um eta para tentar denotar um iota no grego. Ou seja, para você ver como que muda uma palavra inteira por um simples caractere modificado. Aí você pega aqui também Atos 26, 28, vai trazer a mesma coisa. Olha lá, o eta que tinha aqui, e aqui no caso, é o Códice Sinaítico que não tinha sido revisado, tá? É um Códice Sinaítico com a leitura original. A leitura original seria cristiano. Cristiano. Aí tem as declinações aqui, cristiano, cristianos, né, as declinações no grego aí. Aí você pega 1 Pedro 4,16, também vai trazer, ou seja, cristianos. Então, ou seja, quando Pedro, que é um texto que muitas pessoas utilizam, esse 1 Pedro 4,16, ele estaria se referindo a Cristo e não Cristo. E aí, como que fica agora? Em pessoas que defendem Jesus como que está falando aqui nos evangelhos, na verdade, você veja que as próprias epístolas estariam se referindo a um Cristo e não Cristo. E aí, se seria um Cristo, estaria se referindo a esse mesmo Cristo, que é referente ali na obra de Tácito, Suetônio e outros mais, não teria sido uma história deturpada que os cristãos pegaram? Os cristãos não teriam plagiado uma história existente para tentar trazer um Jesus aí supostamente divino, ou um Jesus supostamente histórico, ou um Jesus que supostamente tenha existido para os textos do Novo Testamento? Será nas suas cartas? Fica essa perguntinha para vocês, porque uma vez que houve uma deturpação e realmente os historiadores estavam Cristo, então seria um Cristo na história que estaria sendo realmente descrita ali. E se foi esse Cristo, os autores aí das cartas, das epístolas, do livro de Atos, não estaria se referindo a este Cristo ali na história? Ou seja, já tiraria ali Cristo da história, ou seja, Jesus e colocaria um suposto Cristo? Fica aí para vocês essa perguntinha, para vocês raciocinarem, tá? Então, realmente houve adulterações aí. No Códice Sinaítico não revisado, e no manuscrito 81, podemos ver claramente que aqueles retratados no Novo Testamento eram seguidores de Cristo e não Cristo, tá? Isso aí é nítido aí que vocês vejam no Códice Sinaítico que eu estou mostrando para vocês, trazendo para vocês aí, para não ter dor de cabeça, para ninguém falar que está sendo deturpado aqui, tá? Essa ideia é apoiada pelas testemunhas aqui. Nós temos aqui alguns manuscritos, tá? Que trazem o vocábulo aqui. Aí traz creistianoi, ou seja, creistianoi. Aí tem a testemunha que traz cristianos, aí já traz a mudança, tá? Já traz um psi, né, no início, ao invés de trazer ali uma outra letra, né? Aí fala cristianos. Também tem o Códice Vaticano, na sua terceira revisão, ou seja, cristiano, ou seja, abreviação de cristianos. Os copistas não satisfeitos com o que estava escrito no texto, deturparam o nome cristianos para denotar cristãos. Mudaram a letra eta, ou seja, que é essa letrinha aqui, tá? Para um iota, que foi sutil para denotar o nome cristãos, que até então era inexistente no texto grego. Então, ou seja, no Códice Sinaítico é demonstrada essa deturpação que foi feita pelos copistas, que uma vez os escritores do texto estavam denotando aos cristãos, os cristianos, e não aos cristãos. Então, ou seja, esse vocábulo cristão, ele passa a ser então um mito, apenas uma história, uma balela, uma falsificação. E aí, como que fica agora todas as pessoas que são chamadas de cristãos aí, né? Fica complicado, né? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro das novidades. E pessoal, agradeço por terem ficado comigo até o final. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.